Eu acho que são 5 diferentes tipos de corpos, não são? Isso, é isso aí. Na verdade, assim, a leitura corporal, ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, é uma ferramenta para ajudar a gente a entender melhor como que a gente funciona, principalmente como a nossa mente funciona, né? E o nosso corpo, ele é uma representação visual da nossa mente. O que isso quer dizer? Que ele foi se formando, principalmente nos primeiros anos de vida aí, né, da nossa vida, ele foi se formando de acordo com as experiências que nós vivemos. E aí essas experiências, principalmente as experiências mais marcantes, que a gente pode até chamar de traumáticas, de certa forma, elas afetam o nosso sistema nervoso e o nosso sistema nervoso se molda para lidar melhor com aquelas experiências. E isso dá formatos de corpos diferentes para as pessoas. Então, esse é um estudo, por isso que eu falei que é uma ciência, né? Quem começou a estudar isso foi Freud. E na verdade, quem se aprofundou e realmente foi bem assim, no detalhe dessa questão foi um seguidor dele, né? Também psicanalista, que é o Heinz. Então foi ele que foi mais a fundo mesmo para estudar essa questão e fazer essa associação entre o corpo e a mente. Qual que é a relação que existe? Porque antigamente, se pensava que o corpo e a mente eram 2 coisas separadas, mas não é. O corpo e a mente estão interligados. E aí a gente tem 5 formatos básicos, né, de tipos de corpos básicos, que é o retangular, o circular, o triângulo invertido, o quadrado e o ampulheta. E cada um desses 5 tipos de corpos são formados num determinado momento ali, nos primeiros anos de vida, do 0, desde a barriga, né? Temos uma gravidinha aqui. Então, desde o momento da gestação até mais ou menos 5, 6 anos de idade. E é o momento em que aquele sistema nervoso ali daquela criança está se desenvolvendo, ainda não está tudo prontinho, né? Então, se a gente for pensar quando nós éramos crianças, assim, e passamos por algumas experiências, você vai lembrar lá como foi difícil passar por aquilo, né? Alguma situação que para você foi muito dolorosa, mas aí você pensa, hoje você fala, nossa, mas não era nada demais, né? Mas o que acontece? A criança não está preparada para lidar com algumas situações, né? E isso acaba gerando um tipo de trauma, que pode ser um trauma real, ou pode ser simplesmente a percepção daquela criança. E aí isso vai formando aquele corpo. Por isso que quando eu olho para o corpo de uma pessoa, né, quando eu faço essa leitura, essa análise, eu consigo entender mais ou menos, se eu fizer a leitura aqui, como faremos, talvez, não é isso? Vamos fazer? Vamos fazer uma leiturinha, Ai, que medo. Principalmente da senhorita de Pink ali. Hoje é com você. Então, Meu Deus. a gente consegue entender como que funciona essa mente. E isso explica muita coisa na nossa vida. Explica alguns resultados que nós temos, alguns resultados que nós não temos, algumas dificuldades que a gente tem para fazer algumas coisas ou facilidade para fazer outras. E hoje... Sorry. Olha o Paulo vendo stories aqui. Olha lá, Ei, Paulo. E hoje... Eu tava procurando a tua foto. Não a tua foto. Aquela tua foto eu não vou mostrar pra ninguém. Aquela foto só nossa. Tô falando. Aquela foto dos corpos, tava procurando aqui. Ah, sim, dos 5 tipos de corpos. Isso. Sim. Então, basicamente isso. A gente entende como funciona essa mente. Hoje eu aplico essa ferramenta mais no emagrecimento, né? Que legal! Então eu vou entender por que as pessoas têm dificuldade de emagrecer. Então, assim, aquela pessoa já tentou. Olha lá, o Paulo tá mostrando ali. É isso mesmo, são os 5 tipos de corpo. Então, assim, tem gente que já tentou diversas estratégias, até teve sucesso, mas aí voltou, né? Já voltou a ter os mesmos hábitos, o mesmo tipo de corpo, às vezes teve um efeito rebote. Enfim, hoje eu aplico muito essa ferramenta de emagrecimento para ajudar as pessoas a realmente entenderem qual é a causa, porque a gente pensa que é uma coisa, mas não é. Deixa eu falar rapidinho antes de vocês, porque eu tô vendo aqui, então tem o triângulo invertido, que é a pessoa que tem o ombro largo e aqui estreito na bunda. Eu achei que era essa. É? Então ela vai falar pra nós. Aí tem o triângulo, é porque eu não consigo ver, eu vou colocar pra vocês verem. Não, essa foto eu não sei se é a melhor, deixa eu explicar. É que eu peguei do teu negócio lá e coloquei no grupo delas. Ah, você colocou no grupo dela? Tá bom. Bom, mas eu falo, é o retangular, depois a gente tem o circular, o triângulo invertido, o quadrado e o ampulheta. Qual que é a ampulheta? Ampulheta é o símbolo Forever? Bom, ampulheta, vocês sabem, né? Ampulheta. Então, aquela cinturinha fina. É aquele corpo que a gente tem como padrão. Corpo violão. É a nossa amiga lá, ó. A ampulheta ali! Vocês estão querendo ver a ampulheta, não vou mostrar a ampulheta nada.
Pois é. E aí, cada uma desses tipos de corpos, assim, tem uma dificuldade, mas também tem um superpoder associado. E aí, quando você entende isso, qual que é o tipo do teu corpo, qual que é o teu superpoder, qual que é a tua dificuldade, você consegue lidar melhor com as situações do dia a dia. Que às vezes você pode estar tendo dificuldade, né? Tá, então o gordinho é gordinho por um motivo. Porque o corpo dele aconteceu alguma coisa. Então vamos dar um exemplo, vai. Vamos dar um exemplo. Vamos falar da senhorita Patrícia. Pantera cor-de-rosa. A pantera cor-de-rosa que tá largada. Rodrigão, você não veio, Rodrigo. Perdeu. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou falar no geral aqui de uma coisa que é básica pra todo mundo. E aí depois eu vou no detalhe da Patrícia. Tá. É uma coisa que eu tava até comentando agora, né? Quando a gente começou, que tava todo mundo falando e tal. E aí a gente brincou e falou, nossa, só assim pra gente ficar em silêncio. Vai ser difícil fazer silêncio. Vai ser difícil fazer silêncio aqui nessa mesa mesmo. Porque todo mundo aqui tem nós somos uma combinação dos 5 traços. É importante falar isso, tá? Nós não somos um só. Todo ser humano. Todo ser humano é uma combinação dos 5. O que vai determinar, assim, a tua personalidade? O quanto você tem de cada traço, né? Entendi. Quais são os seus picos? Quais são aqueles que mandam mais aí dentro de você? Ou aqueles que estão ali mais só pra dar um suportezinho. Enfim, então todos nós aqui temos um traço alto, que é o circular. Que é esse traço da comunicação. É o traço que conecta, que comunica, que fala, que gosta de ter esse... Todos nós qual aqui que é temos. aqui na... É o circular. É o circular. É o último. É gordinho. Então todo mundo aqui é gordinho. Mas Não nós necessariamente. temos um traço. Eu ia perguntar isso. Isso. Como você identifica que é circular? Quando- Tipo assim, ó, eu tô bem circular, mas assim. tô brincando. Mas tipo assim, o que você vê? Porque às vezes uma pessoa A pode ser Mari é magra magrela. A Mari não e tem como ser circular. circular. Porque é o seguinte, o traço circular não significa que você vai ser gordinho, tá? Significa que você tem formas circulares no teu corpo. Existe uma tendência maior dessa pessoa acumular mais gordura, engordar com mais facilidade? Sim. Mas isso depende... Tomar cuidado, então. eu sei. Isso depende da combinação dos traços que ela tem. Então agora eu vou pra Patrícia pra dar o exemplo, pra ficar mais claro pra todo mundo aqui. Ai, agora Vai. eu tô Então com é o medo. seguinte, ó. Vamos Ela pôr tem... a Patrícia, tem que Patrícia. tirar a roupa, ela falou pra olhar. Não precisa tirar a roupa, não, Paty, fica tranquila. Olha só, ela de nós todos aqui, ela que tem menos circular. Então ela tem essa questão da Tá comunicação. bom. Agora essa menina não dorme mais. Ela tem essa questão da comunicação, que é bem presente, ela conecta com as pessoas. Mas a Patrícia tem outros 2 traços também que são bem presentes. Que é um pouco do quadrado. Então é uma pessoa que se preocupa de cuidar dos outros. É uma pessoa que provavelmente cuida muito das pessoas. Faz Já tô sentido pra arrepiando você? aqui, já tô arrepiando. Então não olha pra mim quando você Era pra Mari, você tá... Ela é uma pessoa que provavelmente cuida muito, assim, das pessoas. É uma pessoa que, às vezes, se não tomar cuidado, pode acabar carregando peso nas costas de outras pessoas, do tipo, querendo ajudar tanto que acaba segurando coisas que não são dela, né? Que não são parte da vida dela. Então tem que tomar esse cuidado para não ultrapassar aí essa barreira. Porque você tem esse traço circular que conecta, que quer se comunicar, que sente a dor do outro, e tem esse outro traço que é o quadrado, que tem essa tendência a ser forte. Você é uma pessoa forte espiritualmente, mentalmente e até fisicamente. Não, tá com Gente coisa de... do Parece céu. cartomante que fala mesmo coisa boa. Gente, Quer que o cartomante fala coisa ruim? Ah, não. Você paga e fala coisa boa. E aqui não tá pagando ela aqui não. eu Pior tô de graça. amando É claro ela. que tá bom. Eu tô Fala- amando, melhores amigas. Fala os traços ruins, dela. Eu tenho, todo mundo tem. Ué, né? acabei de falar essa tendência a querer carregar muito peso que não é dela pode prejudicá-la muito, né? Pode realmente causar uma estafa física. Não, mas daí é uma estafa pessoa emocional. bacana. Uma pessoa tão bondosa Mas que isso carregar no seu o peso. ponto de vista. É Porque verdade, não é eu positivo. entendo. Pra pessoa que passa por essa situação, não é positivo, né? Não é legal você ficar nessa posição de carregar sempre o peso dos outros. Mas é uma pessoa que gosta de ordem, é uma pessoa que gosta de ser bastante organizada, né? E... Ó, gente, Não vocês conhece. podem contratá-la. Olha, é tudo mentira. Tudo mentira. Bom, vou parar por aqui com a Patrícia. É o seguinte, o que eu tô fazendo aqui não é, eu vou deixar isso claro aqui no ao vivo, não é uma análise, tá? Pra eu analisar uma pessoa, eu tenho que olhar vários pontos do corpo. Aqui eu só tô vendo o rostinho da Patrícia, mas tem que analisar o formato da cabeça, dos olhos, da boca, do tronco, da cintura. Isso foi o que o teu rosto falou, não foi toda a do quadril. verdade. Exatamente. Pra gente saber tudo de verdade, pra eu ter
assim, a proporção certinha, a gente poder mapear de verdade, entender de verdade a vida da Patrícia e tudo mais, tem que fazer essa leitura completa. Aqui eu tô só trazendo algumas características, por isso o Paulo falou, vai falar as coisas ruins, não vou falar. Não vou falar Você nada Porque mede a tem muito, pessoa, né? Sil? Não tem. Ela ainda não Ela teve não vai tempo falar de porque as coisas são analisar. tão absurdas que pra esse horário não é, Não é falar. permitido. Não é permitido. Ô, Sil, você mede a pessoa? Você vê, pra você ter essa, assim, isso mais preciso? Isso gera um gráfico. Então, como é? Então, por exemplo, quando eu faço a análise da cabeça, eu vou pontuar números de 0 a 10 dentro daqueles 5 formatos de corpos. E aí, isso eu vou fazer para cada parte do corpo que eu tenho que analisar, e no final isso me gera um gráfico. Então, é um gráfico mesmo, que vai me falar qual que era a proporção que ela tem do corpo retangular, qual que é a proporção que ela tem, nananã. E aí, a partir desses formatos, eu consigo entender como que a mente dela está estruturada, o que dá conflito com o que funciona bem, enfim, aí a gente consegue entender quais são os pontos mais fortes, os pontos mais fracos e consegue ajustar. Por isso que aqui é tudo muito superficial, aqui não dá pra gente aprofundar. Sil, tem algum que seria ideal, assim? Não tem um corpo ideal. Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Não existe um corpo ideal. O corpo ideal, e eu acho que essa é a grande missão do meu trabalho, é fazer Ampulheta. as pessoas entenderem. Não é, Paulo. Só porque o seu alto é uma ampulheta, não quer dizer que é o melhor. Não, o meu é um problema. Ele tá falando tem, na ó. parte física. Não, na parte. Não, se o você for violão. pensar. Se É, você for eu pensar. falei. Sim, se você for pensar na parte de quem tem mais aptidão física, de quem vai ter o corpo mais bonito, a tendência de ter o corpo mais bonito, né? Se a gente for pensar só no físico. Quem tem um corpo ampulheta tem uma tendência a ter os músculos mais marcados, um menor percentual de gordura. São pessoas que se preocupam em viver de maneira saudável. Então, assim, o percentual de gordura é bem baixo. Então, então você consegue perceber isso. Lembrando que o formato ampulheta não é só porque tem a cintura marcada, não. Tem outras características que também estão relacionadas com isso, tá bom? Mas não existe um corpo ideal. O Rodrigo tá assistindo aqui, mandou os parabéns para o Rodrigo, o marido da Patrícia. Ele tá Pobre, comentando? coitado, o marido da Patrícia. Ele tá Que falando. legal. Tá falando, caraca, manda os parabéns pra ela, Paula. Até assustei aqui. Bate no Olha. olho, Paty. Eu não conhecia a legal. entrevistada. Mas ele falou as coisas boas. Fala pra ela falar as ruins também, porque, ó... Acho que esse é o Paulo que tá falando. Ela sabia até que nem... Ninguém Não, essa daqui melhor do que conhece, ele, já- né? Pra poder falar se tá certo ou não, né? Sim. Tá, agora eu entendi. Eu sei que as outras duas estão doidas pra você falar alguma coisa, você vai falar também.